Segundo o dicionário, transformar significa mudar a forma, converter, ou seja, mudar o sentido e não mudar de religião. O dicionário ainda diz que é tornar-se diferente do que era. Mas vejamos o que a Bíblia diz sobre transformação. Romanos 12:2 diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Não se conformar com este século, ou como diz outras traduções, com este mundo, não significa que você ficará indignado com o mundo falando: eu não me conformo com este mundo. Não, não é isso. Essa expressão significa que você não deve se moldar ao padrão do mundo, ou seja, não se colocar na forma do mundo. Igual um bolo que nós colocamos dentro de uma forma, sabe? E aí o bolo fica do mesmo formato da forma que você escolheu. A nossa sociedade impõe muitos padrões de comportamento ou beleza. Vemos isso nos grupos sociais, universidades, nas propagandas que quer nos vender tudo. E lembra daquela velha frase da mamãe? Você não é todo mundo? Pois é, viu só? Deus já havia dito isso pra gente há muito tempo. Você não precisa ser escravo desses padrões que o mundo te impõe. A Bíblia nos diz para sermos transformados pela renovação da mente. Você sabia que a mente controla e determina as ações das pessoas? Tudo começa na mente. O seu corpo não faz nada sem antes receber uma ordem do seu cérebro. Então, você precisa pensar diferente. Precisa buscar em Deus a verdade. Lembre-se que você tem a mente de Cristo. Mude o seu pensamento através da palavra de Deus. Enquanto a sociedade diz que o mundo é dos espertos, a palavra nos ensina a viver em verdade e honestidade. Uma coisa é importante: a religião por si só não transforma ninguém. Os escribas e fariseus eram peritos na lei, porém não eram transformados. O conhecimento é muito importante, mas apenas ele não transforma. É preciso praticar a palavra de Deus. Em Isaías 29:13, nós lemos sobre pessoas que adoram a Deus com a boca, mas o coração está longe do Senhor. Entende o que eu quero dizer? Não basta adorar o Senhor com os lábios, é preciso ter o coração em Deus. Não adianta apenas conhecer a palavra, é preciso praticar. A palavra transformar de Romanos 12:2 no original é metamorfomai, de onde vem a palavra metamorfose, que significa mudança por completo. Preste bem atenção nisso. Transformação não é adaptação a uma nova religião. Ou seja, você não vai se vestir ou falar como um cristão. Na religião, apenas deixamos de fazer coisas erradas. Quando Deus nos transforma, além de deixar o pecado, passamos a praticar a palavra por amor a Ele. Aleluia! Um mentiroso adaptado pode até mentir menos. Um mentiroso transformado passa a ser amante da verdade. Um fofoqueiro adaptado pode até fofocar menos. Mas um fofoqueiro transformado torna-se um profeta de Deus. A religião proíbe e a presença de Deus nos leva além do que imaginamos. Outra coisa que não nos transforma é a posição de liderança que nós temos. Moisés subiu no monte do Senhor e passou dias em sua presença. Seu rosto brilhou a glória de Deus. O que fez a glória de Deus resplandecer em seu rosto não foi a sua posição como líder, mas sim a posição dele diante de Deus. Lembre-se que antes do monte, ele já havia enfrentado Faraó, já tinha visto as pragas no Egito, já tinha guiado o povo a atravessar o mar, já tinha experimentado o maná dos céus. Ou seja, ele já era líder, já tinha uma posição importante. E ainda assim, seu rosto não havia brilhado. Quando somos transformados por Deus, queremos sempre a presença dele. Veja lá em Êxodo 33, nos versículos 2 e no 15. Moisés não quis sair do lugar sem a presença de Deus. Não importava para ele se havia um ou muitos anjos à sua frente. Ele queria a presença do Senhor. O que nos transforma não é apenas ir todos os domingos para a igreja, ter um ritual religioso ou ser o melhor líder. O que nos transforma mesmo é o lugar secreto de intimidade com o Senhor. Essa mesma presença que transformou Moisés pode te transformar.
E eu quero te dar 5 exemplos de pessoas que tiveram encontro com o Senhor e foram completamente transformadas. Pedro negou a Jesus, era impulsivo, mas quando recebeu o Espírito Santo foi transformado e fluiu em Deus para cumprir o seu chamado. Saulo teve um encontro com Jesus. Ele era perseguidor da igreja, foi transformado e também cumpriu o seu propósito. E aqui no canal tem um vídeo sobre a vida dele. Jesus transformou uma mulher samaritana pecadora em missionária. Ela largou tudo e foi anunciar a Jesus. Aleluia! O endemoniado gadareno foi transformado em evangelista. Sempre testemunhe às pessoas aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Zaqueu subornava o povo e, quando teve o encontro com Jesus, restituiu as pessoas e mudou. Jesus sempre transforma para melhor. Ele transformou água, que é sem gosto, sem cor e sem cheiro, em vinho. E você sabia que a falta de vinho ali naquele casamento representava a falta de alegria? O vinho, muitas vezes na Bíblia, é o símbolo da alegria. Jesus, naquele momento, estava transformando a tristeza em alegria. Talvez a sua vida ou seu ministério esteja assim, sem alegria, sem sabor, sem cor. E Deus pode transformar em alegria. Ele pode dar cor aos seus dias. Eu não sei o que precisa ser transformado na sua vida. Talvez o seu jeito de falar com as pessoas, de tratar o seu marido ou esposa. Talvez você fale demais dos outros ou tenha um coração invejoso e com soberba. Talvez haja indiferença em você. Não sei. Mas eu sei que sempre podemos melhorar. Precisamos apresentar essas fraquezas para Deus. Essas pessoas que eu falei anteriormente tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, e você também pode ter. No casamento, eles levaram o problema da falta de vinho até Jesus. Mostre para Deus que você ainda precisa de transformação. Em 2 Coríntios 3,18, diz que somos transformados de glória em glória. Não é de culto em culto, de mover em mover. É na presença de Deus que você será transformado. Então, ore todos os dias, medite na palavra de Deus todos os dias, faça jejuns. Lembre-se, o bom é inimigo do melhor. Não se conforme em como você está. A presença de Deus pode transformar tudo. Não seja um cristão deformado, ou seja, fora da forma de Cristo. Não seja um cristão conformado, dizendo, tá bom assim, eu vou levando. Também não seja um cristão adaptado, que apenas aceitou uma nova religião. Seja um cristão transformado, para ser um agente de transformação para o mundo.